Muito boa noite, internautas, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Chamando Vencedores, que iniciamos aqui hoje sob a orientação do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos acompanhe, que nos dê luz, vida e edificação, e que toda palavra aqui compartilhada possa ser a palavra do Senhor. Por isso invocamos o nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor nos governe, que o Senhor fale, que apenas nos use como instrumento nas suas mãos. Nosso encontro aqui é semanal, todas as terças, 18 horas e 30 minutos aproximadamente. Nosso tempo de programa é 20 minutos, 20, 25 minutos. Então, convido você a permanecer conosco até o final deste programa. É bastante rápido. E nós nos reunimos como a igreja em Cosmópolis, na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto, aqui em Cosmópolis. Todos os sábados, às 20 horas, e aos domingos, pelas 9 horas da manhã. Durante a semana, nos reunimos nas casas dos irmãos, uma comunhão familiar de cuidado mútuo. Em Lucas, capítulo 9, há um versículo aqui maravilhoso e hoje nós vamos desfrutar dessa porção. Lucas 9, a partir do versículo 57. Há aqui uma experiência onde alguns discípulos se aproximaram do Senhor e desejou seguir o Senhor, segui-lo. Desejou que o Senhor permitisse que eles fossem junto a Ele. No versículo 61, um discípulo disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir-me da minha casa. Ele pediu primeiro permissão ao Senhor para se despedir dos seus familiares, e então ele seguiria o Senhor. E o versículo que nós vamos desfrutar é a resposta do Senhor, no 62, onde o Senhor diz: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse versículo traz uma lição importante para nós, que o Senhor possa iluminar os nossos olhos para conseguir compreender a profundidade que há nessas palavras. O Senhor disse que ninguém que, tendo posto mão no arado, olhe para trás. É digno, apto a entrar no reino de Deus. O arado é um instrumento que o agricultor, o lavrador, utiliza para arar, para preparar a terra para o plantio. E quando nós estamos com a mão no arado, sendo puxado por uma tração animal, há uma linha que está sendo arada na terra. O arado, ele pega a terra e vai tombando a terra, tá? Fica de ponta cabeça, ele tomba a terra, para que essa terra possa ser preparada ali com chuvas, a parte úmida fique por cima e então possa plantar ali as sementes para germinar. Ou seja, a pessoa que está com a mão no arado, ele não pode tirar os olhos da linha que está sendo arada, preparada. Se ele desviar a atenção por alguns segundos que seja, ele já sai fora da linha e já dá problema. Ele tem que parar e começar de novo. Quem dera olhar para trás. E o que o Senhor está nos mostrando aqui é que os cristãos, os irmãos que estão com a mão no arado, é aqueles que já colocaram a mão, ou seja, já entraram na obra do Senhor, na luta, rumo ao reino. É aqueles que já estão servindo ao Senhor, que já iniciou a sua caminhada de preparação rumo ao reino. Então o Senhor está dizendo que aquele que iniciou o serviço a Deus, iniciou a sua caminhada, a sua preparação com destino, com vistas ao reino, à manifestação do reino de Deus, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda e introduzir os cristãos vencedores no reino para reinar com Ele por 1000 anos, isso está em Apocalipse capítulo 20, tá? Ele vai dar esse galardão, esse prêmio, reinar com o Senhor por 1000 anos junto com eles. E esses que iniciaram essa caminhada não devem olhar para trás. O que o Senhor está nos dizendo? Não deve ficar olhando para as experiências do passado. Não deve ficar olhando para as situações do passado, nem experiências de derrotas e nem mesmo as de vitórias, porque todas passam. Se foi experiência boa, que nos trouxe edificação, trouxe vitória, ela já passou. Nós devemos desfrutar do Senhor durante o tempo que se chama hoje. Se foi a experiência de derrota que tivemos, devemos aprender com nossos erros, nos voltar ao Senhor, se arrepender e prosseguir. Não devemos ficar olhando para trás. Mas o inimigo de Deus, Satanás, ele sempre quer nos levar a olhar para o passado, através dos pensamentos que está na nossa mente, que é a parte líder de nossa alma,
o inimigo de Deus alcança muita vantagem. Ele bombardeia-nos durante, nosso dia com pensamentos, nos levando a ficar lembrando do passado. Como eu disse, se são experiências de vitória, ficar ali naquela recordação, navegando, gostando das lembranças que teve. Isso nós vemos muito na história do povo de Israel quando foi liberto do Egito e estavam no deserto caminhando a terra de Canaã, que representa para nós hoje esse reino do qual eu já falei. Então o povo de Israel ali no deserto ficava lembrando dos pepinos, das cebolas, das panelas de carne, ou seja, das alegrias que tinham lá no Egito, Mas, contudo, essa lembrança faziam eles ficar murmurando, porque hoje eles já não tinham, naquela era presente, não tinham mais essas regalias que o Egito trazia a eles, e aí, então por causa das murmurações, eles não prosseguiam. O caminho que era de apenas 3 dias para eles caminharem e chegar nessa terra prometida, passaram ali 40 anos. E tudo foi permitido pelo Senhor. E em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor nos mostra com uma clareza impressionante o porquê que eles demoraram durante todo esse tempo ali. O Senhor fala que durante esses 40 anos ali no deserto, eles passaram por fome, por sede, por várias necessidades. Contudo, o Senhor guardou e cuidou da vida deles, mas eles passaram por essas dificuldades, por essas tribulações, para que fossem aprovados, fossem provados, e aqueles que permanecessem fossem aprovados pelo Senhor. O Senhor disse que o desejo dele era ver o que havia no coração, qual o sentimento que havia no coração deles, se eles iam seguir o Senhor ou não. Da mesma forma, hoje para nós passamos por várias situações, na nossa vida, porque nós estamos caminhando no deserto rumo ao reino, e o Senhor nos alerta: você já começou a caminhada, você começou a obra, está servindo, trabalhando, para o Senhor. Não deve olhar para trás, não deve ficar se lamentando pelas situações que passou, mas como é difícil para aplicarmos isso hoje, nós conhecemos a palavra. Há uma experiência na Bíblia que nos traz uma importante lição sobre esse assunto de olhar para trás, que é sobre a mulher de Ló, em Gênesis capítulo 19, quando Ló e sua família estava habitando ali naquela terra de pecado, em Sodoma, o seu tio Abraão clamou ao Senhor por eles, e o Senhor enviou 2 anjos para libertar Ló e toda a sua família da grande destruição e julgamento que o Senhor exerceria naquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Então, em Gênesis 9, no versículo 17, do 15 ao 17, mostra quando os anjos do Senhor retirou a família de Ló daquela cidade. E eles nem desejavam sair, estavam tão apegados às coisas daquela cidade, as coisas que haviam ali, a sua cultura, a sua família, os seus amigos que tinham naquela cidade, que eles não quiseram sair mesmo quando alertado pelos anjos do Senhor. Então os anjos tomaram pela mão toda a sua família e arrastou para fora da cidade. E no versículo 17 eles dão uma ordem. Ele fala: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Então o anjo tirou Ló e sua família, sua esposa, daquela terra onde proliferava o pecado, e falou: não olhes para trás. Da mesma forma, o Senhor, cada dia mais, Ele nos libertou, espiritualmente falando, do império das trevas, e cada dia mais tem nos libertado, dia a dia, para que nós possamos estar transformados rumo ao reino, para poder entrar no reino do Senhor e reinar com Ele por esses 1000 anos. E o Senhor nos fala essa mesma palavra: não olhes para trás, não fique lamentando as coisas das quais eu já te libertei. Mas o que aconteceu é que no versículo 26 fala que ao eles saírem, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olha só, ela desobedeceu a ordem de Deus e olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O sal, ele tem 2 funções, que é conservar os alimentos, No passado, devido à ausência da tecnologia que temos hoje, de geladeira e tudo mais para conservar o alimento, se usava muito sal. Salgar as carnes, colocava ali num varal, para que
ficasse ali conservados e então a dona de casa pudesse utilizar esse alimento quando desejado. E ali então o meio de conservação era salgar essa carne. Por quê? Porque o sal conserva e mata as bactérias. Então a função do sal é essa, é conservar, é dar sabor e também matar as bactérias. Quando nós nos alimentamos um alimento sem sal, logo percebemos, né? Falar comida parece que não tem sabor, né? Tá meio sem graça, né? Tá sem sal, não sente sabor. Esses dias eu estava com a minha família, né? Com a minha esposa, minha enteada, a gente estava num restaurante e o garçom passou aquela picanha, né? Bonita no espeto ali, né? Falei, já deixa logo 2 aí, né? Não vou perder tempo. Só que quando eu comi aquela carne, eu falei para minha esposa, falei, nossa, mas está sem sal, né? Ela era linda, muito bonita aquela picanha, mas sem sal não tinha sabor. Então, o sal, ele dá sabor ao alimento. Sem sal não tem graça, perde sabor. E salgado demais não tem quem come também, né? Fica horrível. Então, a função do sal é essa. E em Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35, o Senhor diz assim, o sal é certamente bom para essas funções que eu estava dizendo. Caso, porém, se torne insípido, ou seja, perca o sabor dele, como restaurar-lhe o sabor? Como lhe restaurar o sabor? Então o Senhor está dizendo que em Mateus, no capítulo 5 de Mateus, me recordo o versículo, 5,13, está marcado aqui, 5,13, o Senhor fala que nós somos o sal da terra. Ou seja, os cristãos, os filhos de Deus, é o sal da terra, que tem essas funções de dar sabor, de conservar, matar a bactéria, ou seja, nós devemos ser pessoas tais que na presença do Senhor, nós somos aqueles que dão sabor àquelas pessoas que estão próximas a nós. Se a nossa conversa não atrai as pessoas, se as pessoas que estão próximas a nós, no nosso dia a dia, não desejam ficar muito próximo de nós, não desejam conversar muito, não desejam muito a nossa presença, tem algo de errado aí. De repente, nós estamos perdendo o nosso sabor. A mulher de Ló, quando ela se tornou uma estátua de sal, ela virou, na verdade, uma pedra enorme, do tamanho do seu corpo de sal. Estátua é uma pedra. E nós sabemos que o que dá sabor ao sal é justamente o seu ser refinado. Quanto mais refinado é o sal, por isso que ele é um pó, praticamente. Quanto mais refinado mais salgado, ou seja, mais apto à sua função ele tem. Ele está aprovado. Por isso que o sal em líquido, que já existe hoje no mercado, você deve usar uma quantidade bem menor do que o sal, né, que nós estamos acostumados aí, o sal em pó. Porque o sal em líquido ele é bem mais salgado do que o sal em pó. Então, o que eu quero dizer aqui, o sal, quanto mais refinado ele mais salgado ele é. Mas a sua função, mais pode ser utilizado para a sua função. Ao contrário disso, se a mulher de Ló se tornou uma pedra de sal, ela perdeu o sabor. Um sal em pedra, para que você vai usar sal em pedra? Não tem sal em barra, né, de tijolo vendendo no mercado. Por quê? Porque não é útil, não tem utilidade. Se tornou insípido. A mulher de Ló, ela perdeu o sabor. Por quê? Porque ela olhou para trás. O fato dela desobedecer a ordem de Deus, de olhar para trás, ela se tornou a estátua de sal. E por que ela olhou para trás? Porque estava no seu coração as coisas do passado. O seu coração estava sendo tomado pelas experiências que ela teve na cidade onde ela residia. Não sei se eram experiências boas, ruins, mas enfim, o Senhor diz que começou a obra, começou a caminhada, todo o trabalho, a obra que o Senhor está fazendo em nós e na igreja rumo ao reino de Deus que está à nossa frente. Não fique olhando para trás para as suas experiências. Aí no versículo 35 o Senhor diz, se ele tornar-se insípido, nem presta para a terra, nem mesmo para o monte de esterco. Aqui na minha versão Monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o sal, ele falou aqui, insípido, sem sabor, ele não presta
nem para a terra, ou seja, que significa que a igreja, a lavoura de Deus que está nessa terra, nem mesmo para o monte de esterco, que aqui representa o inferno, o Hades, aonde Satanás, né, exerce a sua autoridade ali. Então, o cristão, o crente sem sabor, que perdeu a sua função, devido a ficar olhando para trás, tá? Ficar olhando para as suas experiências de vitória ou derrota que passou para trás, ele não serve nem para a edificação da igreja e nem mesmo para o Hades, para o inferno. Então, para onde que ele vai? Vai ser lançado na que a Bíblia chama de trevas exteriores, para ser aperfeiçoado pelo Senhor. Então, nós devemos ir diante do Senhor para ganhar luz sobre esses versículos, sobre essa experiência. Como não olhar para trás, né? Só mesmo dependendo do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 13, tem uma outra importante lição aqui para nós, que é a experiência que Abraão e Ló, né, que o Senhor retirou aqui de Sodoma, tiveram lá no passado, quando Ló ainda morava junto com Abraão, jovem. Abraão, seguindo as palavras do Senhor, estava caminhando para a terra que o Senhor lhe mostraria, e ele levou Ló, seu sobrinho, junto com ele. Durante toda a vida, percebemos pela palavra que Abraão tinha um carinho muito especial por seu sobrinho Ló. E ali então eles trabalharam juntos, está em Gênesis capítulo 13, e eles prosperaram, tiveram muitos gados, muitas terras. Porém, o gado foi multiplicando, os animais que ele tinha, e já a terra não suportava todo o rebanho deles. E aí então Ló desejou separar as terras, separar a sociedade que ele tinha com seu tio Abraão. E Abraão permitiu que Ló escolhesse a parte que ele desejava ficar. Olha só o amor de Abraão, deixou ele escolher na frente. Imaginando, eu penso, né, isso, que ele imaginou ali, que ele ia ser justo, Ló, né? Portanto que Abraão tinha ajudado ele, ele falou, vou separar aqui as porções, né, iguais, para que ninguém tenha um prejuízo. Mas o versículo 11 desse capítulo diz que Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, ou seja, toda a planície, terra boa que tinha ali ficou para ele, para Ló. O que sobrou para Abraão? Sobrou os vales, montanhas, onde é muito difícil para cuidar dos rebanhos, devido ao declive, né, que tem ali nas terras. Então sobrou a terras de menor valor para Abraão. Então o que estava acontecendo aqui é que Abraão foi passado para trás pelo seu sobrinho. Certamente a palavra aqui não mostra, mas Abraão deve ter se entristecido por demais. Deve ter ficado muito triste, muito magoado por ter essa experiência de ter sido passado para trás por uma pessoa que ele tanto ajudou nesse momento. E o que o Senhor disse no versículo 14 e 15 para Abraão, chamou Abraão depois que Ló se separou dele e disse a ele, ergue os olhos, Abraão, olha desde onde estás para o norte, o sul, para o oriente e o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. O Senhor fez uma promessa para Abraão. Não fique olhando para trás, não fique preso a essas experiências terríveis do passado. Olha para frente, olha com olhos espirituais, tudo que você está vendo, onde seus olhos consigam alcançar, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós hoje, não olhe para trás, para que você não se torne um cristão, um meu filho sem sabor, aonde você não vai mais desfrutar da vida de Deus, aonde você não vai ser útil na edificação da igreja, porque você vai perder o sabor. Você não vai ser útil porque as palavras que vai sair do seu coração são só experiências do passado, de vitória ou derrota. Tem irmãos que estão há 10, 15, 20 anos na vida da igreja e ainda compartilham a mesma experiência que teve no passado. Estou falando de experiência de vitória. As experiências de vitória que tivemos ontem, hoje de manhã, já passou, já é velho, não volta mais. Ela até nos serve para nos encorajar, para ajudar outras pessoas, mas não devemos ficar presos a ela. O Senhor é novo, preciso desfrutar dele todo dia, como um maná que o povo ali no deserto, o povo de Israel, deveria colher e comer, e nem a porção para o dia seguinte poderia guardar. As experiências do Senhor, a vida do Senhor é para nós desfrutarmos hoje. Tudo que passamos ontem é velho, ficou. Nós devemos orar e abrir o coração. O Senhor nos dá experiências novas,
para que não percamos o sabor, para que possamos ser úteis na edificação, para poder salgar as pessoas que estão à nossa volta, conservar, nos ajudar e também dar sabor a elas. Então, essa é a experiência que o Senhor disse a Abraão. E o que ele vem dizer para nós hoje é: erga os olhos, olha para tudo que está de frente de você, até onde você conseguir ver, eu te darei a ti e a tua descendência. Eu pergunto para você que está me assistindo, você olha para frente com os olhos espirituais, o que você consegue ver? Consegue ver só a igreja na terra hoje? Consegue ver a tua vida livre de problemas aqui nessa terra? Consegue ver apenas a prosperidade material que Deus pode te dar hoje nessa terra? Ou você consegue ver um pouco mais além e ver o reino que o Senhor deseja te entregar? O novo céu e a nova terra. O Senhor disse que até onde conseguimos ver com nossos olhos, Ele dará. O problema é crermos. Às vezes, não cremos nessa palavra. Então, por isso se torna tão difícil a prática dessa palavra que estamos compartilhando, porque a nossa fé é bem menor do que um grão de mostarda ainda. Então, nós buscamos a Deus e pensando em resolver os nossos problemas terrenos. E, por causa do tempo, não vai dar para ler, mas 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo diz que aqueles que buscam a Deus e a cuja esperança em Cristo se limita às coisas terrenas desta vida, são infelizes. Ele diz ali que nós somos mais infelizes de todos os homens se buscamos a Deus pensando que as coisas de Cristo é apenas para esta vida. Se você está se reunindo na igreja pensando em não ter problema na sua vida, estou buscando a Deus para que eu possa ser feliz nessa terra, para que eu possa ter prosperidade nessa terra, para que eu possa não haver nenhum problema financeiro na minha vida e nem saúde física, se é só isso que você espera e não consegue ver o que há além, o que há de vir, que o Senhor deseja para os seus filhos, desejo do seu reino estabelecer nessa terra, somos mais infelizes de todos os homens. Então, o que falta para nós? Falta a experiência que o apóstolo Paulo teve para encerrarmos no capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, onde Paulo diz: quanto a mim, irmãos, não julgo havê-lo alcançado. Paulo disse: eu não julgo havê-lo alcançado Cristo como devo. Não julgo que Cristo ganhou o meu ser, que eu estou pronto, preparado para ser arrebatado, para reinar com o Senhor. Mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, soberano chamamento do Senhor em Cristo Jesus. Paulo diz, ensinou aqui para nós o caminho das pedras. Ele ensinou o segredo. Olha, o segredo é esquecer, deixar as coisas que para trás ficaram e avançar para que diante de nós estão buscando o Senhor. Como eu disse, a prática não é fácil. Não é. Nem para mim e nem para você que está assistindo. A única forma de nós praticarmos essa palavra é depender totalmente do Senhor. O Senhor nos dá essa palavra de encorajamento para nós não ficarmos presos nas nossas experiências e avançar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, de nossa salvação, que é Jesus Cristo. Olhar para o seu plano, para o que Ele tem para nos dar. Que Ele está nos preparando, se passamos por situações hoje difíceis, é a preparação para podermos reinar com o Senhor. Tudo é proveitoso para reinarmos com o Senhor. Mas nós devemos depender do Senhor para que Ele abra os nossos olhos, nos dê uma visão sobre esse assunto, uma visão celestial, como Paulo teve e relata em Atos, capítulo 26, versículo 19, quando ele está discursando ao rei Agripa. Ele diz ali que ele recebeu uma visão do Senhor que foi celestial, foi governante na sua vida e ele não desobedeceu essa visão. Que toda essa palavra compartilhada hoje possa governar o meu coração e o seu, que está me assistindo agora, e nos encorajarmos a prosseguir para as coisas que diante de nós estão. Que o Senhor nos dê força, nos dê revelação e nos supra com a sua vida para deixarmos todas as coisas que ainda nos prendem, que estão no passado. Jesus é o Senhor.